A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós de volta com mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV, sempre acompanhado do nosso amigo e irmão Alaircel. O Cel até tirou de mim, porque estou de camisa rosa, na verdade é proposital, viu, Cel? Para a gente fazer uma alusão aí ao Outubro Rosa e também relembrar as mulheres para que façam seus exames preventivos, os exames de mama e tudo mais, para que tenham realmente uma saúde plena e livre desta maldição, digamos assim, da doença câncer. Tá aí, então, essa minha camisa rosa, tá explicado, tá bom? Legal. Gente, começamos a semana com uma das notícias mais tristes no meio da comunicação do Brasil. O que definiu a Justiça, através dos magistrados do Supremo, em censurar alguns canais, alguns jornais, alguns portais, enfim, da comunicação do Brasil, entre eles a televisão Jovem Pan, em que os profissionais estão impedidos de proferir algumas palavras, numa censura prévia, exatamente, sem nenhum julgamento, simplesmente uma ordem direta num país democrático que nós, teoricamente, ainda vivemos. Então, isso tudo nos causa uma perplexidade muito grande, como profissional da comunicação, como jornalista. Dói muito também ver o silêncio de outros grandes veículos que se imaginam livres desta situação, pois se isto está acontecendo agora, ainda quando nós estamos num regime total democrático, ou achamos que estamos, totalmente na democracia, esses veículos acham que vão estar livres no futuro também de impedimentos. Mas de qualquer forma, foram muitos os manifestos de apoio. As nossas entidades, como a CAERT de Santa Catarina, entre outras nacionalmente, lançaram suas notas de repúdio e demonstrando exatamente que a Constituição está sendo rasgada, quebrada e não está sendo obedecida, porque nós temos o direito da livre expressão, da propaganda, do cunho artístico, enfim, tudo isso está previsto nos anais da Constituição e estamos aí então sendo bloqueados para que não possamos falar ou dizer algumas coisas referente a um candidato no Brasil. Embora todos os fatos estejam comprovados, documentados, julgados e até sob condenação da justiça, e mesmo assim, como se nós tivéssemos que simplesmente apagar e virar a página, Uma folhinha repleta de problemas e vira e ela fica branquinha, do outro lado limpinha. Mais ou menos essa é a ideia que querem implantar no Brasil. E diante de toda essa conjectura, a gente fica imaginando como é que tem ainda boa parte da população pendente a tudo isso, como se fossem ficar livres depois dos impedimentos e dos problemas que podem advir diante de um novo governo totalmente adverso às nossas liberdades. Talvez devam pintar a testa com algum tipo de cor, para poder se identificar, mas não vai adiantar. Aí não adianta mais vir o arrependimento. Isso que nós estamos tendo uma visão clara do que está acontecendo em países vizinhos, mas nem isso tem chamado a atenção de muita gente. Seja como for, vamos aguardar o dia 30 de outubro para sentir e ver qual será o nosso destino da última fronteira do Brasil, praticamente livre
de um sistema difícil de entender. Bom, até porque eu gostaria de lembrar aqui que, em razão disso e outras coisas que acontecem na cidade de Lages, local que eu estou falando neste momento, vai acontecer no próximo dia 16 de novembro um encontro entre profissionais da imprensa de comunicação da Serra Catarinense para discutir uma série de questões envolvendo a verdadeira função da imprensa no contexto serrano, basicamente. Não vamos ampliar para o estado e nem para nacional. Será um encontro local envolvendo profissionais da Serra para uma valorização em massa destes comunicadores, desses jornalistas, desses profissionais que hoje estão também sendo relegados a segundo plano e desconsiderados principalmente pelos poderes públicos da região. Então, está na hora de dar um grito e dizer a que nós da comunicação viemos para fazer e prestar este tipo de serviço. Tem aqui uma série de anotações na área política, principalmente, e eu quero lamentar um fato que esta semana ocorreu na cidade de Lages, com uma proposição de uma emenda proposta por alguns vereadores da cidade de Lages para aumentar o número de cadeiras de 16 para 19. Está lá o documento postado em todos os blogs e portais, inclusive no meu, e ainda nesta sexta-feira eu elevei essa informação para os meus parceiros de todo o estado de Santa Catarina, nas minhas colunas em Criciúma, em Florianópolis, Chapecó, e vou dar transparência a essa informação para ver ou para mostrar o que pensam alguns vereadores aqui da cidade de Lages, justamente num momento extremamente delicado da nossa política nacional, propor o aumento de vagas na Câmara de Vereadores e o pior, Céu, sem nenhuma justificativa. Nada para agregar este fato de querer aumentar o número de cadeiras da Câmara de Vereadores. Aí um vereador que é suplente fez a proposição e teve o endossamento de outros 7 vereadores, entre titulares e entre suplentes. Obviamente, a gente entende que o objetivo específico é dar mais oportunidade para estes suplentes, amanhã ou depois, terem mais chance de serem eleitos como titulares. Então vejam como as coisas acontecem de forma deliberada, de forma impensada, digamos assim, e de uma responsabilidade muito grande, um verdadeiro tiro no pé. Então, se querem buscar promoção, pessoal, nós vamos divulgar esses nomes e a sociedade vai saber um a um de vocês que estão interessados nessa ideia besta, digamos assim, nesta proposição sem cabimento nenhum de aumentar o número de vereadores. Então teríamos 19, e aí se nós formos imaginar, Santa Catarina tem quantos? 5 milhões de habitantes? Tem 40 deputados? Qual a proporcionalidade de termos 19 vereadores para uma cidade que não tem aí 170 mil habitantes? Aliás, para a gente fechar já que falei em habitantes, vamos fechar esse primeiro bloco, lembrando que o censo em Lages atingiu pouco mais de 62% até agora. Vocês sabem que todo esse trabalho dos recenseadores termina no próximo dia 10 de dezembro. Eu quero crer que Lages consiga sim fazer o seu censo por completo, mas hoje, com 62%, nós estamos com um pouco mais de 90 mil pessoas na cidade de Lages. Dá um medo nesse sentido, porque no último censo, em 2010, nós tivemos 156 mil habitantes cadastrados pelo censo. E hoje estamos com 92 mil, com 62%, capaz de não conseguirem concluir o censo e termos uma população menor, sabendo de que a cidade praticamente dobrou de tamanho. Não dobrou de tamanho, mas teve sim um crescimento bastante amplo
e é visível. Então, aí temos que acreditar nos dados oficiais do censo. Então, você que está em casa, você que precisa responder, é preciso que haja realmente um engajamento dos gestores promovendo esse trabalho do IBGE para que a cidade tenha realmente a sua população, até porque os recursos do Fundo de Participação Municipal, o FPM, é embasado ao número da população. Quanto maior a população, mais recursos vêm para o município. Então, os gestores têm um papel importantíssimo de promover o recenseamento na sua própria cidade. Daí, no segundo bloco, eu continuo falando um pouquinho mais de política para você aqui no nosso Tema Livre. Até já! A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. Transportadoras Apellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do país. Super Mesa Lira. Todo dia é dia de oferta no Mesa Lira. Segunda maluca, terça do hortifruti, quarta da padaria, quinta das carnes, sexta das frutas e verduras e final de semana especial. Fique por dentro de nossas ofertas em nosso perfil do Facebook e Instagram e realize suas compras sem sair de casa, através do WhatsApp ou então pelo nosso aplicativo disponível no Google Play. Posto Copacabana. Você abastece com combustível de qualidade, tem o melhor atendimento e ainda desfruta de uma grande loja de conveniências. Venha fazer uma visita e abastecer conosco. Posto Copacabana. Avenida Belisário Ramos, Laje, Santa Catarina. Muito bem, amigos, de volta então com a segunda parte do nosso programa Tema Livre e entro na questão política mais a fundo no estado de Santa Catarina. Vocês sabem que no dia 30 de outubro agora todos temos a obrigação de ir às urnas de novo e votar para presidente, e em Santa Catarina vamos escolher também o nosso governador. No estado, os dois candidatos, Jorginho Melo, do Partido Liberal, e Décio Lima, do Partido dos Trabalhadores. Bem, numa análise mais generalizada a respeito deste assunto, se você vê a partir do posicionamento das pesquisas, Jorginho Melo hoje alcança praticamente o dobro dos índices apontados para o candidato do PT. Então, diante desta visualização dos índices, eu quero crer que praticamente esteja encaminhada a eleição do liberal Jorginho Melo para o governo do estado de Santa Catarina. Até quero fazer um registro aqui, que nos meus meios de comunicação, eu não recebo as informações da campanha do candidato petista. Eu tenho deixado bastante claro em meus comentários que eu não vou atrás pesquisar onde está o candidato ou o que ele está fazendo se eu não receber as informações. E a
coordenação da campanha, a assessoria de imprensa de Jorginho Melo, tem enviado regularmente o seu material. Apenas para registro. Mas, de qualquer forma, nós estamos acompanhando essa situação e achamos que deva se encaminhar dessa forma e dificilmente o candidato petista poderá reverter esta situação, até porque o estado de Santa Catarina tem um perfil bem mais conservador. Vocês sabem que para a presidência da República há nas pesquisas os índices apontando mais de 70% numa votação para o presidente Jair Bolsonaro e menos de 30% para o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Então, dentro deste conservadorismo estadual, está indicado realmente o percentual dado a Jorginho Melo, acima de 60%, e deverá provavelmente ser confirmado, então, confirmada a eleição dele nas eleições no próximo dia 30 de outubro. Então, diante disso tudo, há uma argumentação, há algumas especulações de nomes que poderão até compor já o secretariado, e é inevitável que isso aconteça, embora haja alguns colegas comentaristas dizendo que é prematuro você ficar anunciando nomes para compor o secretariado. Mas, gente, como é que um candidato trabalha num segundo turno? Obviamente, ele vai buscar conversas, buscar apoios, novas composições, e tudo isso vai gerando acertos, acordos, digamos assim, para obter o apoio neste segundo turno. E neste apoio que ele recebe, neste segundo turno, nesse condicionamento, há também os ajustes de que haverá um apadrinhamento com relação a um nome B, A, B, C ou D para as repartições. Obviamente que eles já conversam tudo isso. O candidato não entra de peito aberto para ver depois se não houver, se no acordo não houver já um contraponto, alguma coisa ajustada, acertada, obviamente o candidato não tem apoio. Então é assim que funcionam as coisas na política, e por isso mesmo alguns nomes a gente já tem até para compor o staff de Jorginho Melo, que é o provável eleito então ao governo de Santa Catarina. Entre esses nomes, o da própria deputada federal Carmen Zanotto, da Serra Catarinense, para assumir a Secretaria de Estado da Saúde. Eu conversei com Carmen Zanotto na Expo Lages, na abertura oficial. Ela disse nem sim e nem não, mas deu a entender que aceitará o cargo caso oficialmente seja convidada. Ela disse que tem coisas pendentes no estado de Santa Catarina que ela gostaria de, como secretária da Saúde, pôr em prática. Coisas que ela começou naquele mês que ela ficou como secretária ao lado de Daniela Rainer, quando ela assumiu interinamente o governo do estado de Santa Catarina. E outros nomes, o próprio Paulo Eli, da Fazenda, que hoje é o secretário de Estado de Carlos Moisés, que está fazendo um bom trabalho, está tendo reconhecimento, pode permanecer no cargo, e acompanhar também Jorginho Melo. Por falar em Carlos Moisés, mas eu quero tocar nisso logo depois, porque antes, ainda falando de eleições, o Supremo Tribunal Federal autorizou o transporte de passageiros gratuitamente no domingo, dia 30, contrariando inclusive a lei, porque a lei considera crime o transporte de eleitor, mas o Supremo Tribunal Federal não está nem aí para crime, não está mais nem aí para a Constituição, faz o que bem entende e tudo bem. Até dá para entender, talvez, esta medida, porque a gente sabe que muita gente não consegue se deslocar, principalmente do interior, tem dificuldade de deslocamento, e aí com um transporte gratuito, tanto no interior quanto na cidade, pode ajudar muitos eleitores, tanto para A quanto para B, porque não haverá discriminação quanto a quem vai usar esse transporte público. E aí poderão ser os ônibus do transporte público municipal. Aliás, a cidade de Lages poderá e vai entrar nesse sistema, depende unicamente do prefeito de cada cidade. Vai haver uma reunião com o empresário da Transul, com a Prefeitura Municipal, no início desta semana que vem, para definir tudo isso, e provavelmente o transporte público da Transul vai circular livremente, então, para
para poder contemplar o eleitor. E ônibus escolares do município também vão circular no interior para trazer estas pessoas até as urnas. Então está aí uma situação nova, diferente, e que o Supremo mexe com tudo como bem quer hoje em dia. Mas de qualquer forma até é interessante, porque o eleitor vem tanto de um lado como de outro para votar. E aí as coisas mudaram. Foram mais de 30 milhões de pessoas que não votaram nessas eleições. É um número altíssimo, né, de pessoas que não conseguiram votar. Tem outra particularidade: muitos empresários que são donos de transporte, de caminhões, vão manter parados os caminhões, deixar os caminhoneiros em casa, não vão andar nesse dia, não vão inventar nenhuma viagem para esses profissionais, para que eles permaneçam também em casa. Caminhoneiros foram praticamente 8 milhões que não votaram nessas eleições porque estavam em trânsito viajando, e agora parece-me que há um acerto nacional para que as empresas de transporte de carga, esses motoristas, permaneçam nas suas cidades, só viajem no dia seguinte. Então, mais ou menos isso, até porque está tudo meio parado mesmo no Brasil, esperando o resultado dessas eleições. Eu falei no nome de Carlos Moisés. Eu quero fazer aqui até um elogio a Carlos Moisés quando ele decidiu fazer a Ponte das Goiabeiras sobre o Rio Pelotas, na divisa de São Joaquim e Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, São Joaquim, Santa Catarina, Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, e acabar com aquele arremedo de ponte, a Ponte das Goiabeiras hoje, que está lá somente feita por pranchões, com tábuas, com palanques e tudo mais, e cada chuva aquilo vai embora e os coitados dos moradores, ano após ano, sempre remendando aquela ponte. Pois agora, através de recursos do governo do estado de Santa Catarina, sem nenhum centavo do Rio Grande do Sul, diga-se de passagem, que é o meu estado de nascimento, mas o governo gaúcho não deu a mínima para a situação do pessoal de Bom Jesus, ali do Rio Grande do Sul, e ainda tem um trecho para ser asfaltado até Bom Jesus, do rio até lá, são mais ou menos uns 30 quilômetros, mas de qualquer forma a ponte está saindo do chão, não é do papel, já do chão. Os alicerces já estão cravados e logo, logo, talvez podemos ver inaugurada esta ponte, provavelmente lá no início do ano que vem. Essa ponte será inaugurada e será uma grande conquista de mais ou menos 40 anos de luta dessa gente que vive nessa divisa de Santa Catarina e na divisa do Rio Grande do Sul. E para completar, depois de pronta, tendo o asfalto dali até Bom Jesus, se tornará a rota Caminhos da Neve completa e será um dos melhores trechos para o turismo e o avanço da economia dessa região serrana, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul. Então, aí nesse ponto tem que tirar o chapéu e fazer um elogio a Carlos Moisés, que tomou essa decisão como governador do estado e está praticamente salvando a economia destes municípios e dessa região do estado de Santa Catarina e do estado gaúcho. É isso, amigos. Tá bom. Na próxima semana, se Deus quiser, a gente está de volta e, quem sabe, trazendo algumas novidades a respeito das eleições. Até lá. Projeto Ilumina Pantanal. Hoje vamos mostrar para vocês a realização de um sonho do povo ribeirinho do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Depois de muitos anos e muita espera, chegou a luz tão esperada. Vamos acompanhar de perto como a luz transformou a vida dos ribeirinhos. Para nós aqui foi a melhor coisa que poderia acontecer,
porque hoje a gente tem uma energia que a gente fica o tempo todo, que você pode fazer um suco no liquidificador, você tem um freezer para você congelar seu peixe, nós temos geladeira para pôr nossas verduras, nossas frutas, então que coisa melhor. E você pode pagar da forma que você quiser, são só R$15 por mês, mas é uma coisa mínima que hoje te faz. Olha, meu guri, o meu neto que eu crio, ele tem problema de bronquite. E agora nós temos energia que dá para fazer a inalação em todas as crianças que têm problema de saúde. E graças a Deus é uma energia boa, que aguenta fazer uma inalação. Então só tem que agradecer e dizer, foi a coisa mais maravilhosa que nos aconteceu. Mas com a luz, aqui ajudou muito nós ribeirinhos. Muito mesmo, porque nós antigamente não tinha nem água gelada para nós tomar. Hoje em dia nós temos uma geladeira, agradeço que Deus abençoe o nosso ribeirinho, né? Nós gostamos, amemos a luz. Quem que fez? Quem que deu isso para vocês? Foi o nosso governador, com apoio do presidente. Mas se não fosse ele também, né? Não vinha. Né? Olha, é muito bom, né? Se a gente consegue uma carne fresca, a gente coloca na geladeira, um peixe, né? Demora mais, né? Não precisa estar salgando, aí às vezes se não salgar, ele estraga, né? Melhorou 100%. Eu tomar uma água gelada, alguma fruta, a gente coloca, conserva mais, né? E hoje todo mundo tem, e ainda deu a geladeira para todo mundo ter a geladeira para tomar sua água gelada, conservar seus alimentos. Então não tem palavra mais. Mais de 2.000 unidades foram instaladas por todo o Pantanal sul-mato-grossense e a previsão é de que outras mais ainda sejam levadas e instaladas para levar luz e possibilidades para as famílias ribeirinhas. Expedição Pantanal 2022. Acompanhe pela Nova Era TV, nas nossas redes sociais e no nosso canal de YouTube.